A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, terceiro trimestre de 2021, da nossa querida CPAD. Hoje a lição número 3, 18 de julho de 2021. Acabe e o profeta Elias. Texto áudio: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Verdade prática: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Vamos à leitura bíblica em classe. 1 Reis 16, 29 ao 30, capítulo 17, do versículo 1 ao 7, e 1 Reis 18, do versículo 17 ao 21. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. O objetivo desta aula é asseverar que todo pecado gera uma consequência. Objetivos específicos dessa aula: apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Segundo objetivo, demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos. E terceiro objetivo, registrar a aridez espiritual
do rei Acabe. Ponto central dessa lição é essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. Então, esse foco aqui, esse ponto central é que devemos estar alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. Vamos à introdução. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor ao Senhor. 1 Reis 16:30 diz aqui: e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então veja que nenhum superou Acabe antes dele. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Versículo 31. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Olha o rei de Israel, o que está fazendo. Se encurvando, se casou com a ímpia, Jezabel, filha de Etbaal, e depois ele começou a servir também a Baal, como se Baal fosse Deus. Suas más ações, as ações erradas de Acabe, provocaram a seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. É quando começa o capítulo 17 de 1 Reis. Quando esse profeta Elias, aparece falando que ele não, segundo a palavra dele, a palavra de Deus, ele estava sendo direcionado por Deus, não iria chover nem orvalho sobre Israel. Vamos ao tópico primeiro, o casamento de Acabe com Jezabel. Consequências de escolhas erradas. Aqui nós temos uma continuidade sobre os problemas de Jeroboão e Roboão. Egoísmo, autoidolatria, andar fora da vontade de Deus. Consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira mais intensa que os reis que o antecederam. Lembra lá que Jeroboão pegou 2 bezerros de ouro, e mandou o povo adorar? Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel, outra diabólica, Essa mulher era devota de Baal e Azera, ou Azerá, 2 deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. 1 Reis 16:31, que nós já tínhamos lido, Ela é mulher, pegou essa mulher, a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e Azera. Então ela era sacerdotisa de Baal e de Azera. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe, ou seja, aumentou de tal maneira a maldade desse rei, que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis 21 e o versículo 25. Se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Reis 21 e o versículo 25, naquele fatídico caso lá, 25.
Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então ele era uma pessoa extremamente promíscua, né? E ela aumentou essa maldade que já havia no coração do seu marido, o rei Acabe. A rainha perversa. Vamos ver um pouquinho dela. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Capítulo 18 e o versículo 4. Olha o que ela fez. Porque sucedeu o quê? Destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então ela destruiu todo aquele que era profeta de Deus, ela mandava matar. Uma outra coisa, ela ameaçou a vida de Elias. 1 Reis 19, verso 2, todos nós conhecemos, depois daquele grande ato de Elias, ela então no versículo 2, ela manda um recado para Elias. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Aqueles profetas, 450 e os outros 400, que foram mortos depois que caiu o fogo do céu na intercessão de Elias e queimou o holocausto, para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Então ela ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. Está lá em 1 Reis 21 e 10, que é aquele fatídico, o rei queria a vinha de Nabote, mas era herança de família, 21 e 10. E ponde de frente dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Então levantou, Deus me ajude, desculpe, você aí do outro lado. Então levantou falsas testemunhas contra Nabote, para que ele fosse apedrejado e o marido dela, Acabe, ficasse com a vinha de Nabote. Então veja as coisas que ela fez. E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria, segundo Reis 9, 22. Ela era feiticeira, ela era prostituta, 9, 22. Segundo Reis 9, 22. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então ela era uma feiticeira, ela era idólatra, E o trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Está lá em 1 Reis 21, 23. Então, Deus, usando o profeta Elias, diz como será o fim da Jezabel. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Então nós vemos aí as escolhas erradas de Acabe, vemos aí essa rainha Jezabel, essa rainha perversa. Resumindo o que nós acabamos de falar, Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Ou seja, Deus é amor, mas ele também é justiça. Vamos ao tópico 2. Elias prevê a grande seca. Em razão de sua idolatria e atrocidades,
Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Já lemos lá no versículo 33. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Elias, ele estava falando em nome de Deus. Com a seca veio também a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Então, nem diante do castigo de Deus, esse rei Acabe se arrependeu. 3 anos e 6 meses sem chover, o gado perecendo, as plantações, tudo ia de mal a pior. Mas nem assim Acabe se arrependeu. Subtópico 2. O preço da obediência a Deus. Também tem um preço. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. A obediência a Deus também, ela tem um preço. No caso de Elias, que é o que nós estamos estudando, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento, e também mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Nós lemos agora há pouco 1 Reis 19:2. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos, com pão e carne, 2 vezes ao dia. 1 Reis 17:6. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Sarepta. 1 Reis 17:9. Então nós vemos aí que há um preço para a obediência de todo homem, toda mulher de Deus, mas que vale a pena porque Deus cuida dos seus filhos fiéis, dos seus servos, daqueles que o obedecem. Então há um preço da obediência a Deus. E o subtópico 3, Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e a seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. Fé difícil de praticar, hein? A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Isso está lá em 1 Reis 17:14. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Aqueles que falam a verdade em nome de Deus, aqueles que cuidam do órfão e da viúva, ou seja, pratica a palavra de Deus, essa pessoa é cuidada por Deus. Por isso que esse subtópico diz: Deus sempre cuida dos seus filhos. Vale a pena ser fiel, trabalhador na seara do Senhor. Resumindo esse tópico 2, o Senhor sempre cuida de seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho, Deus suprirá todas as suas necessidades. Então vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Então vemos aí o tópico 1, casamento de Acabe com Jezabel, as consequências de escolhas erradas, essa mulher perversa. Vemos aqui Elias prevendo a grande seca, o preço da obediência a Deus. E agora nós vemos o encontro de Elias com o rei Acabe.
um coração endurecido, coração de Acabe, né? A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. Então veja, ele não obedeceu a Deus, ele não aceitou a chamada de Deus para deixar a idolatria, tá? A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, né? Fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. Então, esse rei idólatra, desobediente, mesmo vendo o sofrimento de toda a nação, mas ele preferiu continuar no seu erro, continuar na idolatria, continuar na desobediência. E aí a gente vai ver as consequências, né? A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? 1 Reis 18 e 17. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Então ele chegou a um ponto de tal endurecimento no seu coração, já estava tão viciado no pecado, na idolatria, na desobediência, que já não havia mais lugar para arrependimento. É isso que ele está dizendo aqui, por causa do seu estado espiritual deplorável. Então ele já estava com o coração endurecido, apostatado, né? Segundo, a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, ou um pecador inveterado, praticante do pecado, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, que é a chamada sequidão espiritual. Então veja que o povo e a terra de Israel estava seca, não tinha chuva, né? Durante 3 anos e 6 meses não choveu nem orvalho, e mesmo assim o pior de tudo era a sequidão espiritual do rei Acabe, né? O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Está lá em 1 Reis 17:1, ou seja, toda a nação, por causa desse rei sem juízo, desse rei idólatra, desse rei que não quer obedecer à vontade de Deus, toda a nação sofre as consequências. Resumindo então esse tópico 3, ele diz: a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus, quando nós perdemos a comunhão com Deus, quando nós perdemos o relacionamento com Deus, Criador dos céus e da terra, então o que aparece é essa sequidão espiritual. Vamos à conclusão. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Ele não deu ouvidos à voz do profeta Elias. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Então, Deus sempre tem os seus meios de enviar profetas, de enviar uma palavra, de enviar seus homens e mulheres para nos alertar quando nós estivermos caminhando por caminhos tortuosos,
a fim de que a gente venha a se arrepender, buscar a misericórdia de Deus e receber de novo a bênção e a presença de Deus, que foi o que Acabe não quis e também a sua mulher Jezabel também não quis. O profeta Elias, naquela época, foi levantado com esse objetivo de despertar o rei Acabe e de despertar a nação de Israel, que estava completamente desviada e mergulhada na idolatria a Baal. Mas o rei não deu ouvidos, e aí isso leva o quê? A ruína. O seu reino é levado à ruína. Então nós não podemos permitir, conforme ele diz aqui, que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Que essa lição de Acabe, do profeta Elias, que ela possa nos trazer despertamento espiritual. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei, os seus comentários. E na próxima aula vamos estudar sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se Deus quiser.